Alô, amigos internautas. Então, eu fiz um health ali sobre o que era a morte ali, Adão. Agora eu vou fazer um vídeo maior pra gente, com mais calma, pensar sobre isso. Então, vamos lá. Deus tinha feito a Terra, né? Já depois fez o Sol, botou o Sol na distância boa lá para ter vida na Terra, como os outros healths anteriores. E aí entra Adão, né? Então aí o Deus Todo-Poderoso, eu gosto de usar alguns pseudônimos, o Pai de Jesus, né? Na verdade, eu acredito assim que o nome dele tem vários nomes, né? Um diz Javé, outro diz que é Jeová. Eu acredito que o mais usado, né, é Jeová. Eu acredito que o nome dele esse é o nome que eu uso quando estou falando intimamente com ele. Então, quando Deus fez quando fez tudo ali, preparou tudo para Adão, ele fez uma árvore do conhecimento no meio do jardim, que era uma árvore comum. Ele não ia ser egoísta a ponto de criar uma árvore totalmente diferente que não tivesse nenhuma outra no jardim. E disse para Adão: essa árvore aqui você não pode comer dela. O dia que comer, positivamente morrerá, né? Tanto que Adão comeu, mas ele não morreu na hora, ele morreu depois. É como Jesus diz lá assim, né? Quem crê em mim não morrerá. Morre, mas não é que não morre espiritualmente, ele vai ressuscitar. Então Adão não morreu na hora, mas a consequência foi a morte. Começou a existir a morte. Então ele botou aquela árvore ali. Aquela árvore ali simbolizava o quê? O direito de Deus governar, o direito da sua soberania. Tudo Adão tinha ali, tudo. Tinha vida eterna, tinha tudo, não tinha doença, não tinha nada. E aquela árvore era para quando ele visse, né, ele se lembrasse que Deus é que decidia o que era certo ou errado. Tinha o livre-arbítrio. E também ele podia escolher se queria ou não obedecer, né? E aí só que ele ia pagar as consequências, né, do erro dele. Por isso que a gente hoje está aqui com as consequências, que é as doenças, essas coisas que existem, a morte. Diz a Bíblia que um dia a morte já não existirá, né? Então, eu acredito, né? Na minha opinião, tá? Então, está ali a árvore do conhecimento, mostrando a soberania. Mas como Adão, né, como eu falei lá no meu Ralph, vou complementar aqui que lá ficou curto. Como Adão sabia o que era a morte? Porque os animais morriam. Então ele sabia o que era a morte. Pois veja bem, uma criança, ela não entende o que é a morte até ver muitas mortes acontecerem. A primeira morte, ela nem chora. Ela pode ter até 5, 6 anos quando vê, 8 anos, né? Agora não, porque tem televisão, né? Então começa a ver alguns filmes do que é a morte e começa a entender um pouco mais. Mas se uma criança com 10 anos ela vê a primeira morte, ela não vai sentir tanto. Ela não vai chorar, porque ela acha que a pessoa vai aparecer de novo. Mas ela vai vendo mortes e mortes e mortes que ela começa a entender que a pessoa quando morre deixa de ter contato com a gente, né? Não tem mais nada o que fazer sobre a terra. Então, aí Adão sabia o que era morte porque via os animais morrer. Então vamos lá. Mas como ele aprendeu isso? Se foi 7 dias que Deus fez a terra. Então também um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então a criação pode ter levado 7.000 anos, né? Então Adão pode ter ficado muito tempo vendo a morte acontecer, a morte dos animais. Então ele sabia o que era a morte, sabia que ele ia deixar de existir. Assim Adão soube o que era a morte, porque ele não tinha como saber sem ele ver, né? Sem ele entender. Se põe no lugar de Adão. Adão era tipo uma criança, né? Em certo sentido. No sentido do quê? De aprender as coisas. Ele tem que aprender as coisas. Quando o Criador faz as coisas que ele faz, ele gosta muito que a gente queira aprender e procurar as coisas. Ele não deu tudo assim para o homem, assim, tipo um robô programado. Essa é a diferença do homem e um robô. O homem vai aprendendo as coisas. O homem vai aprendendo, vai descobrindo. Descobriu a energia, né? Descobriu outra coisa. Então, isso, tudo vai... Ele poderia ter botado tudo isso dentro da cabeça do homem programadinho, né? Tipo um robozinho, mas não, né? O amor dele fez com que a gente tivesse livre-arbítrio e essa busca pelo conhecimento e o querer aprender, né? E as descobertas. Fascinante isso. Bondade, né? Bondade. Então é isso aí. Só mais um vídeo aí.
E vou fazendo uns videozinhos assim pra gente ver. A gente tá, eu tô apenas no começo ali, né? Eu já li a Bíblia várias vezes, eu gosto muito de ler. E a gente só no começo, como tem assunto aquele começo, a gente começar a pensar, né? Pensar só no começo ali, quando Deus, como eu falei antes, Deus criou a terra, depois o sol, e botou o sol numa distância que pudesse ter vida. Aqui, Vênus na frente não tem água, porque ela evapora, porque é muito perto do sol. Marte atrás, a água está congelada, por quê? Porque é muito longe. Então ele botou a terra num ponto estratégico, aqui vai ter vida. Vou transformar esse planeta aqui. Vou botar o Sol lá, tá? E foi transformando a Terra em 7 dias, ou 7.000 anos. Por quê? Porque para Deus, um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos é como um dia. Isso foi o apóstolo Pedro que falou. Interessante isso aí. Tipo, o dia do juízo, só complementando, um dia eu falo sobre isso aí, se vocês quiserem, né? Pedir, eu faço. O dia do juízo. O dia do juízo é um dia? Ou esse dia do juízo vai durar 1.000 anos? Ou o dia do juízo é o próprio milênio de paz, que as pessoas vão ressuscitar naquele período? Interessante falar sobre isso. Eu tenho a minha opinião sobre isso. Eu já li também sobre isso. Valeu, um abraço a todos. Quem gostou, curte aí. Se quiser que eu falo sobre o milênio aí, peça nos comentários. Senão eu vou tocando assim, né? Quando eu tiver assim, vontade de falar assim, sei lá, eu gosto de falar. Ainda mais de coisas boas, né? Coisas assim que alguém pode aprender alguma coisa, alguém pode divergir comigo e que eu venha também aprender mais alguma coisa que eu adquira mais conhecimento, que a gente não foi programado, então por isso a gente requer conhecer e descobrir novas coisas. Eu não tenho a verdade absoluta comigo, porque nem toda verdade é absoluta, mas existe verdades absolutas, né? Por isso que eu falei aquele no outro vídeo, acho que Platão errou naquela frase quando disse: não existe verdade absoluta. Eu digo diferente, nem toda verdade é absoluta, então nós não somos donos da verdade, ok? Valeu, um abraço a todos, fui!